Tem muitas pessoas que verem números constantes, né? Agora, nós não sabemos o que é que significa. Tem que saber se cada caso é um caso, se todos os casos é um caso só, porque tem gente que fica vendo 3, tem gente que fica vendo 5, tem gente que fica vendo 9, tem gente que fica vendo par de números, 55, 99, 33, 38, 35, né? Fica vendo esses números repetidos. O que são esses números repetidos? Bem, nós não sabemos, tá? Nós não sabemos. Talvez seja um código. E esse código pode ser um tipo de número do anjo, ou número de sorte, né? Um número, uma data especial, como 13, 14, né? Uma fixação da cabeça da pessoa mesmo, pode acontecer, né? Mas os números no mundo espiritual têm seu significado. Agora, ver números iguais, aí é onde está o mistério. O que os antigos achavam? Que existiam repetições boas e ruins de números. E quando há repetições boas, aí você joga na loteria, joga no bicho. Os antigos faziam isso, né? Ou, por exemplo, se você vê 53, então quando você for comprar as coisas, compra 53. Quando for vender, vende a 53. Entendeu? Aí se der sorte, aí você aplica o 53 na sua vida, né? Até o homem mais sábio do mundo, que é o cientista Nikola Tesla, o número que ele usava era 3. Tudo era 3. O quarto era 3 ou 33. Sempre no 3, né? Aí ele fazia as coisas tudo em 3. Então ele era apaixonado por 3. Aí ninguém sabe por quê, mas em toda a vida de Nikola Tesla, ele costumava sempre ter 3 pares de sapato, 3 blusas de determinada cor, né? E ele se dava muito bem com 3. Então, baseado nessas questões antigas, podemos dizer que existem repetições de números bons, existem repetições de números ruins. Se você notar que um número é bom, então, por exemplo, você vê o número 8, aí então você começa a aplicar esse 8 na sua vida. Entendeu? 8 talheres, 8 colheres, 8 facas. Pastor, eu vejo o número 55. Pronto, como é que ela está falando aqui? 55. Aí pode se somar, né? 10, 5 mais 10, pode ser 2, 5, né? E pode ser os 55. Então, você pode fazer um jogo na loteria e colocar os 55, ou dar prioridade aos 5 na sua vida, entendeu? Você vai para um parque de diversão, tem o carro 8, carro 9, carro 10, você dá a prioridade ao carro 5, né? Então, essas repetições, que às vezes é placa que o cara vê, às vezes é número de casa, às vezes é número de telefone, de celular. Então, são N questões que os números se repetem. Vamos tomar um cafezinho, bora? Então, você vai tomar 5 vezes café. Vou tomar uma vez, 2, 3, 4, 5. Sim, mas ela vê 55, ela vai dar 55 gole? Não. A moral da história é 5. Mesmo sendo 55. Entendeu como é a coisa? Então você aplica esse número. Se o número for bom, se você notar que o número é ruim, aí você foge dele. Vamos dizer, você vê o número 8, e tudo que for ruim é relacionado ao 8, então você foge desse número. Entendeu como é a coisa? Sim ou não? É porque existem muitas teses sobre isso aí. Pode ser o seu número atômico, pode ser o número do seu anjo, o número preferido do seu anjo. Porque isso com Deus também tem, né? Deus tem o número 7, Deus tem o número 9. Esses números são chamados de números cabalísticos. 72 é cabalístico.
os degraus das pirâmides de Machu Picchu é 72 degraus. Por que 72 degraus? Eu tô respondendo sua pergunta, Ellen. Se você ficar repetindo, o sistema corta você. Estou respondendo sua pergunta já faz 20 minutos. Então, em Machu Picchu tem 72 degraus. Por que 72 degraus? É o número cabalístico. Então, é os mesmos que fizeram as pirâmides do Egito. Então, 72 degraus. Número 9, o número 7. Então, na Bíblia tem esses mistérios. Só que o cabalismo, a ciência dos números cabalística, é uma ciência muito doida, onde o cara estuda 30, 40, 50, 80 anos e não sabe, assim, tem uma noção, mas é muita soma que se soma com outra soma, entendeu? Mas que existem números cabal, ou seja, números que são fortes. Aí esses números podem ser personificados. O número 12, por exemplo, 12 discípulos. Cristo tinha 70 discípulos. Depois tinha 12, depois tinha 3. Por quê? Por que 3? Porque apareceu 3 anjos, né? Porque apareceu 3 anjos a Abraão e não 2, não 10 anjos. Por que 3 anjos? Porque é um número oficial, né? 3 testemunhas, 3 anjos. Então, a Bíblia é cheia de números. Há quem diga, e eu acredito, que a linguagem de Deus é numérica. Para você ver a linguagem de Deus numérica, você dá uma olhada na sequência de Fibonacci. Quem já ouviu falar na sequência de Fibonacci? A sequência de Fibonacci tem na ponta do seu nariz, na ponta da sua orelha, na ponta do seu queixo, na ponta de tudo, na ponta dos dedos. A sequência de Fibonacci é a sequência de todo o crescimento de tudo que tem na Terra. Isso é um dos maiores mistérios do mundo. A sequência de Fibonacci é assim, ó. Vamos ver se você que está me ouvindo pegou. Vamos ver se o som tá bom, para ver se você pega aí, ó. Maiores mistérios do mundo. A sequência de Fibonacci é assim, ó. Vamos ver se você... A sequência de Fibonacci é assim. 1 mais 1 é 2. Aí o resultado se soma com o último. 2 mais 1 é 3. Aí soma com o último de novo. 3 mais 2 é 5. 5 mais 3, aí lá vai, é 8. E aí é a sequência do crescimento do nariz, é a sequência do crescimento daquela girassol, do rabo da lagartixa, do caracol, do seu fígado, dos seus intestinos, dos seus dedos. E esse matemático italiano, chamado Fibonacci, ele descobriu essa sequência em tudo. Né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, são 3, valeu, obrigado, é isso aí, são 3. Então, a linguagem de Deus é nunu, é numérica. Né? Agora, a multidão de números nos faz nos perder. Agora, o que eu posso dizer acerca disso é que esse número que você fica vendo repetido, seja ele qual for, pode ser o seu número. Francine, Proventino, Tolentino, Bittencourt. Eu sempre vejo o horário 7:07. Olha, eu tenho que olhar. Eu procurei aqui no Zap e não encontrei. Manda um oi para mim, tá, Francine? Manda um oi, que eu quero ver a sua mensagem, tá, Francine? Aí, ou seja, 0707. Então, aí você anota qual é a sequência, a repetição que acontece. Aí, essa repetição pode ser positiva e pode ser negativa. Aí você aplica ela na sua vida. Marcos Antônio, 1 mais 1 é 2. 2 mais 3 é 5. 5 mais 3 é 8. 8 mais 5 é 13. 13 mais 8 é 21. É desse jeito, Marcos. É isso aí, parabéns. É um dos maiores matemáticos do mundo, Fibonacci. E ele descobriu que a matéria, a carne, a sua língua. Só que a língua da sogra às vezes foge da Fibonacci. E ela se acelera. Aí a sequência, ela existe em tudo. Existe em tudo.
Fibonacci era fera. Como ele descobriu isso? Será que foram os anjos? Sim, eu acho. Os anjos, quando chega o tempo, eles vão revelando as coisas aos homens. Ele não revelou a Nikola Tesla? Então, do mesmo jeito que ele revelou a Nikola Tesla, ele revelou a Fibonacci também, né? Pastor, não é bom guardar relógio parado em casa, não. Depende, né? Depende. Mas não é bom, não. Então, a sequência de Fibonacci é incrível. Mostra que tudo é numérico. Tudo é numérico. Inclusive o som, a música. Tem uma sequência numérica. 1 mais 1, 5, As luzes, os neutrinos, todos são em sequência numérica. Isso mostra como se Deus fosse uma grande máquina matemática. Mas a matemática ela é tão profunda que nós não conseguimos alcançar. Por exemplo, uma criança crescendo na barriga da mãe, quantos bilhões de cálculos não são feitos? A cabeça tem que ter um buraco, que nem o coco. Se a cabeça não tiver um buraco, a cabeça explode. Por isso que quem tem gigantismo, o médico tem que ir lá e cavar um buraco na cabeça do cara, senão a cabeça do cara explode. Porque ela vai crescendo redonda, mas ela tem que ter um buraquinho para ir fechando. É uma chamada moleira. Quem é que já ouviu falar na moleira? A criança fica com a moleira aberta até os 7 anos. Porque se não tiver moleira, o coquinho explode. Entendeu? O coquinho vai crescendo. Isso não tem no coco, é os buracos da quenga, né? O buraco da quenga. As quengas é a parte feminina do coco, a parte de baixo, de cima. E ela tem 3 buracos. A quenga tem 3 buracos, né? E o coco, ele vai crescendo e esses buracos vão fechando. Mas se não tiver esse buraquinho, então o coco explodiria. Porque não ia ter espaço para crescer. Entendeu? Olha como Deus é maravilhoso, como as ciências do eterno é grandiosa. Então a sequência de Fibonacci bate exatamente em cima disso, né? Ela bate e esse buraco, tanto ele abre quanto ele fecha através da sequência de Fibonacci, né? Aí tem os outros buracos, né? O buraco do ouvido, outros buracos também seguem a sequência de Fibonacci. Não ia ficar um rombo, uma cratera, ou ia fechar sem ter nada. Então, tudo é como se fosse uma sequência de números. Interessante demais isso aí, né? Então, aprendeu aí, já que você vê horas ou momentos iguais, esses momentos iguais podem ser uma dica do universo para você se dar bem. Tá? Ok?